Every day, more people experience nomophobia on the iPhone than in another phone. You can't look at me. Oh my gosh. Seja em casa, no seu caminho para o trabalho e até mesmo em momentos de maior privacidade, celulares e tablets complementam cada vez mais o aparato mínimo de sobrevivência moderno. Esses dispositivos são tão valorizados na área da informação que já na mais tenra idade incentivamos o uso desses dispositivos, como se tem observado com um percentual de adoção muito rápido. Mas isso não é à toa. Antigamente, o seu aparelho celular servia basicamente a, ligar, no máximo uma agenda de telefone, que ao se trocar de aparelho precisava ser migrada de um aparelho para o outro com uma relativa carga de trabalho. A partir do momento em que os smartphones surgiram, agendas são instantaneamente sincronizadas, compromissos são agendados, confirmados, reservas feitas online, e com a programação da rota e alternativas de deslocamento a serem usadas para se chegar ao local do compromisso. O trânsito é inevitável? Não tem problema, alternativas para se usar o tempo perdido não vão faltar. Isso se de fato for necessário deslocamento, já que é plenamente possível manter uma pequena conferência online com os colegas de trabalho enquanto se dirige ao seu compromisso. Comunicação à palma da mão, informação em tempo real, lazer, vida profissional e pessoal, tudo em um único dispositivo. Ou diversos. A questão é ter a informação em movimento, disponível, móvel. Muitas pessoas têm experimentado sensações fantasmas relacionadas a smartphones. A sensação de que seu telefone está tocando, zumbindo, bipando, mesmo quando o dispositivo está longe da sua vista. É como um tique nervoso desencadeado por seu telefone. Alguns poderiam dizer que os seus donos são fixados e emocionalmente ligados aos dispositivos móveis. E eles podem estar certos. Nossos telefones são muitas vezes a primeira coisa que checamos quando acordamos, e alguns de nós despendem mais tempo e atenção aos telefones do que de fato investimos em nossos relacionamentos interpessoais. Em uma pesquisa encomendada em junho de 2012 pela Outlook, empresa especializada em segurança de smartphones, observamos algumas situações interessantes relacionadas ao aparente afeto que os donos de smartphones atribuem aos seus aparelhos. Segundo a pesquisa, 58% dos usuários de smartphone não deixam o equipamento parado por mais de uma hora. O índice é mais elevado entre os entrevistados de 18 a 37 anos de idade, com 68% de confirmações. Índice que não está muito distante dos entrevistados entre 35 e 54 anos de idade. Ao se sentirem privados do seu telefone celular, 73% dos entrevistados apresentaram um sentimento muito parecido com pânico, 14% com desespero, 7% doença e 6% sentiram algum tipo de alívio por não estarem carregando esse dispositivo. O sentimento de pânico é maior entre homens, com 84% dos respondentes manifestando esse tipo de emoção, contra 63% das mulheres. Entretanto, os índices de desespero, alívio e até mesmo doenças são maiores entre mulheres. Ao serem perguntados a respeito dos hábitos de consulta ao smartphone, alguns fatos interessantes acabaram surgindo. 54% dos entrevistados disseram que acessam seu smartphone na cama, deitados. Isso antes de acordar, logo depois de se deitar para dormir e, eventualmente, ao longo da noite. 39% dos respondentes disseram que usam o smartphone no banheiro e 30%
usam durante as refeições, mesmo que acompanhados de outras pessoas. 24% adotaram o péssimo hábito e perigoso hábito de acessar o smartphone enquanto dirigem. E 9% demonstraram que usam o telefone celular em algum tipo de local religioso, como sinagoga, mosteiro e até mesmo igrejas. Esse fato não é novo, até mesmo o Papa já aderiu. Mas existem outras situações que são mais delicadas e mais constrangedoras do que acessar o seu smartphone dentro de uma igreja. Ao serem perguntados a respeito da sua maior preocupação ao se perder o telefone, 38% dos respondentes afirmou que a questão era financeira, os custos envolvidos no reparo ou na substituição do telefone. 24% disseram que sentem o inconveniente de repor o telefone pela instalação novamente de aplicativos de agendas. 20% têm preocupação com a exposição de seus dados pessoais, como fotos, listas de endereços e até mesmo alguns documentos. 6% afirmam que têm problemas ou sentem preocupação relacionada às suas informações financeiras e bancárias. Apenas 3% demonstraram algum tipo de preocupação relacionada a conteúdo impróprio dentro desses dispositivos. As mãos tremem, o corpo soa frio, o coração bate acelerado e só de pensar na possibilidade de ficar longe dele, bate uma angústia sem tamanho. Agitação e insônia também podem acontecer. Afinal, e se não estiver funcionando no dia seguinte, como vamos sobreviver? A sensação ruim, enfim, só vai embora quando os dedos sentem o toque das teclas e a luz do visor ilumina os nossos olhos. Ficar sem celular de novo, nem pensar. Parece exagerado e mais adequado a descrever sintomas e sensações de um viciado em drogas, mas serve para falar sobre os sintomas de quem tem se tornado objeto de pesquisas bem sérias. Medo ou sensação de angústia que surge quando alguém se sente impossibilitado de se comunicar ou se vê incontactável estando em algum lugar sem seu aparelho celular ou qualquer outro dispositivo móvel. É como se a pirâmide de Maslow tivesse ganhado duas novas camadas, onde qualidade de Wi-Fi e carga de bateria seriam as novas bases para a necessidade do ser humano. É um termo muito recente, que se origina no inglês no-mo ou no-mobile, que significa sem dispositivo móvel. Daí a expressão nomofobia ou fobia de ficar sem o aparelho de comunicação móvel. A expressão surgiu na Inglaterra, onde mais de 50% da população é possuidora de dispositivos móveis. Das cerca de 1.000 pessoas entrevistadas no Reino Unido, 66% delas declararam que ficaram muito angustiados com a ideia de perder o seu celular. Entre jovens de 18 a 24 anos, o índice é ainda maior. 76% deles abominam a ideia de viver sem o aparelho, segundo a pesquisa. Na França, a empresa Mingle fez um estudo parecido que também mostra resultados curiosos. Lá, 34% dos jovens de 15 a 19 anos acham impossível ficar mais de um dia sem celular. Outra pesquisa, conduzida pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, queria saber o que sentiam os jovens espalhados por 10 países nos 5 continentes, e depois de passarem 24 horas longe do seu computador, dos smartphones e tablets, as descrições, como se viu, foram assombrosas e representaram exatamente o que sofrem portadores de um transtorno preocupante que vem se avançando pelo mundo, o IAD, Internet Addiction Disorder, que é a sigla para o distúrbio de dependência em internet. Na verdade, o que os entrevistados manifestaram são sintomas de abstinência, no mesmo grau dos apresentados por quem é dependente de drogas, jogos e, por exemplo, são privados do seu objeto de compulsão. Segundo a pesquisa Naveg, empresa de análises de audiência online, o Brasil registrou um número recorde de 105 milhões de pessoas conectadas no primeiro trimestre de 2013. Dados da Serasa Expedia mostram que o brasileiro passa mais tempo no YouTube, no Twitter e no Facebook do que os outros internautas, por exemplo, do Reino Unido e dos Estados Unidos. A atividade na rede é impulsionada pela explosão dos smartphones. A pessoa que usa muito o celular por causa do trabalho ou por algum outro motivo não necessariamente tem a doença. Mas se o esquecimento do aparelho em casa já é suficiente para gerar sofrimento, é preciso buscar ajuda. Por aqui ainda não existem pesquisas tão aprofundadas quanto essas da Europa e dos Estados Unidos, mas observa-se esse tipo de comportamento em praias, praças, escolas.
A pesquisadora do Laboratório de Pânico e Respiração do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, Ana Lúcia Spearskin, estudou o tema em sua tese de doutorado. No estudo, 34% dos entrevistados sem problemas psicológicos afirmam ter um certo grau de adição pelo telefone celular e 54% deles afirmam ter pavor de sair à rua sem o telefone. Vamos a uma entrevista com a pesquisadora sobre o tema. Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje vamos falar de um vício dos tempos modernos, o medo patológico de ficar sem o telefone celular. Um aparelho que virou companhia constante nos dias e nas noites, porque há quem durma com ele ligado e do lado da cama. E só de pensar em ficar sem o aparelho vira um terror, uma verdadeira dependência que tem até nome, chama nomofobia. Ana Lúcia, e você? Você estudou isso, está estudando isso? Não, foi minha tese do doutorado que eu defendi em março. Mas você continua carregando no celular ou você desliga? Não, eu carrego, mas olha só, Leda, existe uma diferença entre a nomofobia, a dependência patológica e a dependência natural que todos nós temos. Primeiro, o que é a nomofobia? É a sensação de angústia ou desconforto que o indivíduo sente quando ele se vê impossibilitado de se comunicar por intermédio do telefone celular ou da internet. Mas o que aconteceu? Com o avanço dessas novas tecnologias e com a entrada no mercado desses novos dispositivos, tablet, telefone celular, internet, isso tudo provocou a grande mudança nos hábitos, nos costumes, na sociedade em geral, nos relacionamentos e principalmente no comportamento humano. Todo mundo modificou por conta desses dispositivos. Então, eu trabalho no Laboratório de Pânico e Respiração da UFRJ e lá nós tratamos os transtornos de ansiedade, que são transtorno de pânico, transtorno de fobia social, transtorno de estresse pós-traumático e vários outros transtornos ansiosos. Então, nós começamos a ver nesses pacientes que chegavam para nós, psicólogos e psiquiatras, essa necessidade de estar dependente do celular, mas de uma forma patológica. Por exemplo, a pessoa que tem transtorno do pânico, que tem agorafobia, medo de ir para longe de casa, medo de sair e passar mal na rua, essa pessoa começa a desenvolver um apego ao celular e tem medo de sair de casa sem ele, porque o celular na mão é como se fosse um remédio. Ela pode imediatamente ligar para uma pessoa, fazer contato com alguém de sua confiança ou chamar um socorro e isso a tranquiliza. É ligação com o mundo, né? É a sua ligação com o mundo, você não está nunca sozinho, então, né? ela até amplia os seus horizontes. Ela antes ia ali até uma certa distância, passa a ir mais longe por conta de ter em mãos o telefone celular. Outra coisa é o transtorno de fobia social, que a característica do quadro é o medo de se expor em público, de fazer amizade. Então, o que acontece? A pessoa que tem esse transtorno fica dependente de um computador para entrar numa rede social, fazer amizade, ampliar essas amizades e diminuir o estresse de uma relação que ela teria que fazer pessoalmente. Então, ela... Que dá muito mais trabalho. Por exemplo, uma pessoa que tem transtorno obsessivo-compulsivo, ela entra nos jogos da internet e é um jogador patológico. Então, existe esse componente patológico por trás dessa dependência. Não é diferente a dependência que todos nós temos, essa dependência de que eu preciso do celular para trabalhar, para meus pacientes me acharem, para o meu chefe saber de mim, ou para ele me localizar a hora que eu quiser, ou para a mãe localizar as crianças. E é diferente dessa patológica que, por exemplo, eu falo, aquela pessoa é dependente do álcool, dependente de drogas. Então, essa dependência que eu estou me referindo é uma dependência patológica. Então, a gente tem que diferenciar, mesmo que seja como o Lucas, uma pessoa que use, como eu também, 24 horas, que adora um telefone celular, adora uma internet e precise dela até para trabalhar, mas precisa, para ter a nomofobia, ter um transtorno por trás. E, no caso, é um transtorno de fobia social, que deve ser investigado para receber o tratamento. A gente fica brincando, mas essa dependência que a gente está falando não é uma dependência realmente patológica. Não. Né? É uma dependência leve, digamos assim. Não, é a dependência normal, independe É porque eu também adoro ter o celular perto e não atender. Não, mas aí é da nossa conveniência. A gente não precisa daquele instrumento para... Nem sempre o telefone de casa você consegue escolher, porque se você não vê o número não está identificado,
você não tem o registro, né? A memória do telefone, que dá o maior trabalho. O celular a gente se habitua, é tudo muito prático, né? Por mais que você não atenda, ele tá ali, você tá vendo quem É, tá você tá ligando. Você vendo. quer atender, você atende. Você não quer, mas ele tá ali, tá ligado, É. você tá no controle da De certa situação. forma, você está ligado ao mundo, o mundo está ali conectado com você e você pode interagir ou não. No momento que você quiser, É. isso que eu acho bacana. Às vezes ele tá ligado e você não quer usar, mas você sabe que assim, a partir do momento que você clicar num botãozinho, você vai estar com milhões de Muda tudo. pessoas, seus amigos, suas pessoas que você trabalha, sua família, em segundos, assim. Então você escolhe o momento que você quer se comunicar. Que eu acho Por exemplo, importante. ele adora o telefone celular, mas se ele, por exemplo, esquecer o telefone celular em casa, Eu ele volto não... pra pegar. Não, volta para pegar, mas ele não vai ter os sintomas. Eu estava conversando antes Sim, do ele programa, não ele não vai- vai ter os sintomas nomofóbicos, que é quando a pessoa percebe que está sem o celular e ela tem um transtorno do pânico e tudo, ela começa a ter os sintomas do pânico, ela começa a ter ansiedade, nervosismo, angústia, por conta de se ver impossibilitado de ter aquilo para... Eu acho que isso é uma minoria, né? nas Não, é uma pessoas. minoria, são pessoas que têm por trás um transtorno de ansiedade, Claro. que é uma Não, patologia. também que... isso acontece. Mas, na verdade, é diferente assim da compulsão por jogo, por drogas, por bebida, né? É diferente. É diferente a porque a consequência também é diferente. porque Se primeiro... você não for uma pessoa que cometa crimes pelo celular ou pela internet, você apenas tem essa mania, né? Não, e Leda, É diferente de uma pessoa nós adicta temos- mesmo. Não prejudica a saúde, né? Não, Pelo nós menos, temos eu que acho aproveitar. Nem prejudica a os saúde, outros, nem né? os Se você outros tiver também. educação, nem os Exatamente. Nós temos que aproveitar essas novas tecnologias, porque eu acho maravilhoso. Por exemplo, um paciente encontrar o seu médico, você poder viajar o mundo inteiro e estar conectado em qualquer lugar, você pode ser encontrado. De repente, vou ligar para minha mãe no Skype e já vejo a minha mãe onde estiver. Entendeu? Então, é uma coisa que é Não, é fundamental bárbaro. a gente usufruir. Se souber usar, né? Não, mas, Se souber usar, mas todo mundo usa normalmente. O que é a nomofobia é uma fobia, é um comportamento desproporcional e exagerado. É como qualquer outra fobia. E 11,8% da população mundial tem pelo menos alguma fobia, como elevador, como medo de avião, como medo de ver sangue. Tem milhões de outras fobias que também são tratadas como transtorno de ansiedade. Se você escapar de uma, você pode cair nessa. Espero Não, que seja mas mais só se- branda, né? Só se Pois você é, isso que eu tô tiver... achando. Eu tô também considerando ela mais branda. Não, mas só se você tiver um transtorno ansioso por trás que está te levando a esse comportamento nomofóbico. Não é essa pessoa normal, como o Lucas, que adora o celular, como eu, como todos nós, o doutor, que precisa do celular para se comunicar. Isso é diferente. Para ter o comportamento nomofóbico, tem que existir, a pessoa tem que ter um transtorno ansioso, que pode ser o de pânico, o de fobia social, ou obsessivo-compulsivo, que a nomofobia serve de sinal para que o psiquiatra faça o diagnóstico. Pelo comportamento nomofóbico dele, o psiquiatra vai chegar ao diagnóstico dele, junto com outras características, e vai diagnosticar o que ele tem. Por exemplo, se ele tiver um transtorno do pânico, o tratamento vai ser para essa causa, que seria tratamento com terapia cognitivo-comportamental e uma medicação, se for o caso. E você acha que uma pessoa que tem essa nomofobia, ela tem necessariamente outra fobia? Que seria a principal? Olha, Ela tem transtorno do pânico. Aí ela acha que o celular dá mais segurança. Dá mesmo, porque ela pode achar alguém, ela pode acionar alguém, ela pode dizer das suas angústias a qualquer momento, enfim. Ela se sente mais segura. Que nem bengala quando você tem joelho ruim. Não, mas né? é isso mesmo. É uma coisa assim como... Mas ela tem, por exemplo, com o transtorno do pânico, ela tem o pânico e ela tem uma agorafobia, que é isso? uma agorafobia é o medo de espaços abertos e para longe de casa, o medo de passar mal na rua. Então, são pessoas que têm também essa fobia. Que medo, a gente sempre tem de alguma coisa. Sempre. Não, porque o medo é um medo inato, ele é necessário para salvar nossas vidas, senão a gente atravessaria sem olhar a rua, olhar para os lados. Então, a gente precisa para a nossa sobrevivência. Mas quando esse medo... Todos nós temos todos esses sentimentos, mas quando esses medos, por exemplo, exacerbam, ficam desproporcionais e exagerados, são as fobias. Aí já passa a ser patológico esse medo e aí é que recebe o tratamento.
E Tá esses no DNA comportamentos, dele. eles têm que ser estudados, Leda, porque senão as situações, os comportamentos vão evoluindo e os psiquiatras e psicólogos que são as pessoas que tomam conta, vamos dizer assim, das emoções e dos comportamentos, eles precisam acompanhar essa atualização dessas mudanças de hábitos e comportamentos, para que existem estudos. E nós lá no Laboratório de Pânico e Respiração, coordenado até pelo professor Dr. Antônio Egidio Nardi, que até já veio aqui no programa. Muito quando ele vem, E ele aqui, Leda, é um orgulho para nós que ele semana que vem vai tomar posse na Academia Brasileira de Medicina. Foi eleito por unanimidade. Então, todos nós estamos felicíssimos com isso. Dê parabéns para ele. E Manda ele vir aqui, a gente gosta muito de falar com ele. Estamos precisando falar de depressão, estou procurando então, ele um pois tempão. é. Dá uma ligadinha pro celular dele. Obrigada, Lucas. Mas isso mesmo. Mas eu acho que o produtor já ligou o celular dele. Nós estamos elaborando cientificamente, construindo a teoria da nomofobia, mas com base científica. Já somos os pioneiros em publicar artigos científicos da nomofobia em revistas até internacionais. Já é o terceiro artigo que nós publicamos 2 em revistas internacionais, agora vai sair o terceiro. Quer dizer, estamos construindo a teoria cientificamente. Seremos todos depois explicados e trabalhados, estudados por eles. Cientificamente. Como vimos, segundo a pesquisadora, a nomofobia não costuma aparecer sozinha. Em geral, está associada aos transtornos de ansiedade, que podem ser síndrome do pânico, transtorno bipolar, estresse pós-traumático, entre outros. Tratando essas doenças com remédios e terapia, a nomofobia também desaparece. No livro Vivendo esse Mundo Digital, do psicólogo Cristiano Nabuco de Abreu, coordenador do grupo de dependências tecnológicas do Hospital das Clínicas de São Paulo, são descritas as consequências dessa dependência. No capítulo 7, temos o artigo Dependência de Celular, de Magda Costa, Dora Sampaio Góes e Cristiano Abreu. Segundo o artigo, toda atividade prazerosa tem um potencial aditivo, porém, apenas as não aprovadas pela sociedade podem ser consideradas por adições e dependências, ao invés de serem consideradas hábitos. Como todas as dependências descritas pela psiquiatria, a digital não é facilmente reconhecida, mas, da mesma forma que as outras, pode ser diagnosticada a partir de um critério claro. A dependência é instalada quando o indivíduo começa a sofrer prejuízos na vida pessoal, social ou profissional por causa do uso excessivo do meio digital. Na vida real, isso significa, por exemplo, brigar com o parceiro ou parceira porque fica online muito tempo. Ou cai a produção do seu trabalho, sua atividade profissional, porque não se concentra na tarefa que lhe é delegada. Os critérios diagnósticos se apoiam na presença de 3 traços: exclusividade, tolerância e abstinência. Exclusividade porque a tecnologia é a única fonte de prazer. Tolerância porque a pessoa passa a gastar um tempo cada vez maior com essa tecnologia. E abstinência porque a pessoa apresenta sintomas desagradáveis quando está sem o aparelho, como irritabilidade, agitação e taquicardia. A gravidade do problema está levando a uma mobilização mundial em busca de soluções. Uma das frentes, a do reconhecimento médico do transtorno, está em franca discussão. Recentemente, a dependência foi um dos temas que envolveram a publicação de uma nova versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, publicação da Associação Americana de Psiquiatria, adotada como guia para o diagnóstico das doenças mentais. Na edição final, o vício, não citado em edições anteriores, foi mencionado como um transtorno em ascensão que exige a realização de mais estudos. Muitos especialistas criticam o manual porque acreditam que já existem distúrbios mentais com critérios diagnosticados definidos para essa síndrome. O modelo de tratamento internacional assemelha-se ao de programas de reabilitação de drogas. No local, o indivíduo passará por uma internação de 10 dias. O tratamento será com base em terapia cognitivo-comportamental, cujo objetivo é substituir hábitos nocivos por outros saudáveis, além de sessões em grupo, individuais, intervenção medicamentosa consensual, se necessária, em situações extremas.
Esse é o modelo internacional. No Brasil, a assistência aos dependentes é feita em serviços vinculados a universidades ou em grupos de pesquisa, como é o caso do Grupo de Dependência Tecnológica do Hospital das Clínicas de São Paulo. O tratamento se baseia em terapia, intervenção familiar e remédios, se necessário. Em Israel, cientistas da Universidade de Tel Aviv criaram uma terapia de exposição gradual às mídias sociais. É uma tentativa de ajudar o indivíduo a treinar o autocontrole até o ponto no qual seja capaz de acessar a rede e dela sair depois de algum tempo. A instituição foi uma das primeiras a considerar o vício um transtorno vinculado ao transtorno do impulso, dando uma dimensão da gravidade dos casos. O Ministério da Educação japonês lançou um projeto que atenderá 500 mil adolescentes. Além de psicoterapia, a iniciativa definirá áreas ao ar livre nas quais os jovens serão obrigados ao convívio social por meio de práticas de esporte com uso restrito às mídias digitais. Na Coreia do Sul, onde cerca de 30% dos adolescentes são viciados, os jovens passam 12 dias internados. Na Alemanha, pesquisadores da Universidade de Bonn descobriram que os dependentes apresentam uma variação genética já identificada naqueles indivíduos com propensão ao vício de nicotina. No futuro, a adesão aos óculos inteligentes, à venda a partir de 2014, poderá elevar ainda mais o número de dependentes. Esses aparelhos são, na verdade, um computador colocado no campo de visão e empresas como o Google, por meio do seu Google Glass, apostam muito alto nesse tipo de tecnologia. Outros recursos são os aplicativos que controlam a intensidade de navegação na web. É possível bloquear sites como o Facebook por meio de programas instalados em navegadores como o Internet Explorer, Google Chrome, ou impedir o uso de acesso às redes de alta velocidade. Também pode-se lançar mão de outras aplicações como o App Protector, que garante que os usuários vão acessar por tempo limitado os jogos. No fato, pesquisas mostram que o vício digital aciona o sistema cerebral de recompensa, o mesmo estimulado pelas drogas. Quanto mais se cede à compulsão, mais sensação de prazer o cérebro produz. E isso vai até um ponto no qual a pessoa não consegue mais ficar sem a sensação, tornando-se dependente e foco da compulsão. Também é sabido que adolescentes que apresentam déficit de atenção, fobia social e depressão são mais propensos a desenvolver o vício. Pesquisadores da Universidade de Kaohsiung, em Taiwan, analisaram a relação entre esses transtornos em cerca de 2.300 adolescentes. Mais de 10% eram dependentes e todos apresentavam sinais de algum transtorno associado. Um questionário desenvolvido pela Universidade de Monash, da Austrália, que pode indicar o seu grau de adição a dispositivos móveis. Faça o teste a seguir e veja se está tudo sob controle ou se é preciso buscar ajuda.